Ô, gente, por que eu só tô vendo 3 pessoas? Eu só tô vendo Rejane, Sânia e Porque você Vânia. não está no computador. Se você tiver no computador, você vai conseguir ver todo mundo. Ah, então eu vou pro computador. Então eu vou ligar pro meu mundo. Eu tô no tablet, por isso que tá. Eu falei, cadê esse povo, gente? Só que vocês vão Peraí que eu sair vou ligar tudo, meu... mas vão ter que entrar de novo. Ah, tá. Não, tudo bem. Não, mas aqui é rapidinho. Eu vou ficar quieto só aqui. descobrir qual que é o papo. Melhor ficar quieto. Então, pessoal, eu vou desligar a câmera para eu poder ficar abrindo aqui no meu computador os arquivos que eu quero abrir, tá? Mas qualquer coisa eu volto com ela, tá bom? Bem. Todo mundo tá me ouvindo direitinho, tá ok? Ok. Sim, muito bem. Ok. Então, vamos lá. Só porque eu quero fechar a câmera, eu não estou conseguindo. Não fechou, não. Não fechei, Agora não. fechou. Agora fechou. Agora Abriu fechou. de novo. Fechou, né? Ok. Fechou. Tá. Então, pessoal, a gente, na verdade, propôs esse encontro com vocês, por quê? Né? Esse sentimento da gente estar separado. Aí eu estava conversando com Delecampo, Rejane e Luciana, antes um pouquinho de vocês chegarem, e a gente estava comentando que as nossas vidas elas não vão ser a mesma quando isso tudo passar. Porque a gente tem certeza que o normal não será mais o normal que a gente vivia, porque aquele normal não existirá. Porque muita coisa na nossa vida a gente realmente vai ter que mudar. Então, pensando nisso, e assim, a gente vendo essa prorrogação, e que a gente não ia conseguir ter esse encontro do jeito que a gente quis, e do jeito que a gente precisa ter, a gente resolveu fazer esse encontro, né, e não deixar vocês sozinhos mais. Então, a gente vai se encontrar até o final dessa disciplina, a gente vai ter encontros semanais para a gente se ouvir, para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, porque talvez o nosso normal, por algum tempo ainda, fique assim. Eu estava falando para os meninos que, eu sendo muito otimista, eu acredito que isso vai mudar em agosto, sendo assim muito otimista. E eu até entendo que os meses de junho e julho são meses que a gente tem uma temperatura mais baixa, um maior número de pessoas, né, com síndromes respiratórias, com gripes, com resfriados. Então, eu acho que, mesmo que a gente quisesse, eu não acho que seria o momento da gente voltar a ter, né, aglomeração, voltar a estar junto, né? Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai trabalhar junto. Então, a gente assistindo a primeira aula, a gente viu que nós entramos num processo necessário para a célula, né? Iniciando o estudo do sistema imune e do hematológico, a gente começou a ver essas transformações celulares, que são processos necessários para que a célula se modifique, para que ela atenda às necessidades do organismo e para que ela se adapte às situações que estão acontecendo. Então, vocês tiveram a oportunidade, né, de rever o conceito de saúde, né, que a gente já tinha estudado antes, e nós vimos que saúde não é simplesmente a ausência da doença, mas que a saúde ela está ligada, né, a muito mais que isso, porque ela é um completo bem-estar, né, um equilíbrio do organismo, e esse equilíbrio envolve o emocional, envolve o físico, envolve o social e envolve também o espiritual, não é? Pensando que a gente realmente, né, a nossa vida ela está composta, né, por esse tripé,
E a gente precisa se cuidar, né, para que a nossa saúde seja mantida. E, por outro lado, a doença, né, quando a gente tem uma quebra desse equilíbrio, a gente se depara com a doença. E aí, a gente, quando a gente se depara com a doença, o nosso organismo ele precisa de algumas modificações para se adaptar a esse novo momento. E, às vezes, a gente precisa de criar, né, barreiras, criar de modificar esse nosso estado de doença. Então, como nós já vimos, né, o nosso organismo ele precisa entrar em quê? Em homeostase, que é um equilíbrio da temperatura, da irrigação sanguínea, da oxigenação e energia. Né? Quando a gente perde esse equilíbrio, né, nós temos a quebra da homeostase, e aí a gente entra num processo de doença. Então, a gente também viu que a homeostase, ela pode ser causada também por estresse e adaptação celular, uma vez que o estresse, né, assim como outros tipos de agentes, eles são agressores do nosso organismo. Né? O que seriam esses agentes agressores? A fumaça de cigarro, né? A hipóxia, né, que seria algum agente patológico ocasionando uma baixa disponibilidade de oxigênio para a célula, gravidez e anticoncepcionais, que são o quê? Agentes fisiológicos hormonais, mas que também vão causar modificação no organismo, baixa estímulo muscular, que podem ser eu estou admitindo pessoas aqui, por isso que eu saio um pouquinho, que podem ser por agentes fisiológicos, né? Ah, beleza. Exercícios físicos ou acidentes de impacto, como radiação, temperatura e choque, que seriam o quê? Agentes físicos, né? O baixo estímulo celular, agentes fisiológicos. Bom, e aí, a gente, entendendo essa homeostasia, né, como estresse e adaptação das nossas células, nós temos, né, uma adaptação celular muito comum, é a hipertrofia, né? Que a hipertrofia vai fazer o quê? Ela vai adaptar essa célula normal, né, que vai passar, né, vai sofrer um estímulo, né, vai ser ativado e vai acabar hipertrofiando, né? O próprio palavra hipertrofia já fala, né? Vai ter esse músculo. Com relação a uma segunda adaptação celular, seria a hiperplasia, né? Que aí nós vamos ter, né, uma espécie de inchaço, né, da célula, por uma adaptação também de algum agente fisiológico que tá estressando essa célula e ela acaba, né, fazer uma hiperplasia para se adaptar àquele meio diferente. Um outro tipo de adaptação celular também, né, é a atrofia, que o músculo, né, a célula, ela vai deixar de ser estimulada, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai atrofiar, ou seja, ela vai encolher, né? E a metaplasia, que vai fazer é uma adaptação celular também a um agente fisiológico que está super bombardeando essa célula, e ela vai mudar totalmente a sua conformação, né? A sua membrana, né? O seu núcleo vai deslocar, ela vai se transformar a partir desse estresse que ela vai sofrer. E aí, a gente parte para a nossa atividade de aula, que a gente se propôs a discutir hoje. A atividade aberta?
Estão com a atividade aberta? Todo mundo? Não, mas abre agora. Porque aí era importante vocês, né, já aproveitarem as respostas, a gente ir comentando e a gente já ir anotando as respostas das questões, isso, discutindo. O Vânia, inclusive, eu não sei como que o pessoal está estudando. Ontem, eu até comentei isso com a Rejane. Os exercícios do livro tinham que ter um gabarito, porque nem todas as respostas estão no livro. Eu tive dificuldade de achar, inclusive no Google. Eu acho que tinha que ter um gabarito. Eu mandei até um questionamento para a tutora, a tutora lá no AVA, mas eu não tive resposta ainda. Aham. Você Entendeu, mandou Daisy, né? Pelo chat? Aham, mandei. Mandei um e-mail, né? Mandei na caixa de mensagens que eu já tive contato com ela. Aham. Que a gente não tem o gabarito, entendeu? Aham. Eu também não tenho, entendeu? Não tenho esse gabarito. Então, também sabe por quê, Vânia? Essas respostas, elas não são específicas, tipo, em outras matérias, sabe? Qual é o hormônio tal, qual é isso? Não é. Então, às vezes, as respostas estão dando margem, assim, as perguntas para você achar que tem duas respostas, entendeu? Mas a gente pode, daqui para frente, nessa disciplina, tentar resolver juntos. Vamos resolver juntos. Joia. Legal. Com vocês, tá? Tá. Acharam aí a atividade de aula? Sim. Lesões celulares. Isso. Então, olha só, a primeira questão aí sobre a pressão arterial, né? A pressão arterial elevada aumenta diretamente o risco de doença cardíaca ou cardíaca, o que leva ao ataque cardíaco e o AVC, acidente vascular cerebral, especialmente se junto com outros fatores de risco. A hipertensão geralmente não apresenta sintomas, mas ela pode causar problemas graves, como insuficiência cardíaca e renal. É fácil controlar a pressão arterial através de um estilo de vida saudável e, se necessário, o uso da medicação. Essa foi uma notícia que saiu num site, e aí a pergunta para a gente vem a seguinte: a notícia acima relata uma importante enfermidade que atinge grande parte da população brasileira, conhecida como hipertensão arterial. De acordo com os profissionais da saúde, a hipertensão arterial causa um tipo de adaptação celular nas células do miocárdio. Esse tipo de adaptação celular também é encontrado em células de pessoas que praticam exercício físico. Cite o tipo de adaptação celular, descrevendo qual alteração é causada na célula e qual é o provável fator estressante e os agentes etiológicos que podem levar a essa alteração nas células do miocárdio. E aí? Que processo de adaptação é esse que a célula está sofrendo na hipertensão? Hipertensão. Qual é o processo? É o aumento de números de células de proliferação num tecido órgão, que ela pode ser uma hipertensão, não é isso? Ela pode ser. A hipertensão é um processo de adaptação celular. Como é que é o nome desse processo de adaptação celular? O próprio nome já está dizendo. Hiperplasia. Não, hipertrofia é o nome do processo. Peraí, que eu acho que eu estou na pergunta errada. Peraí. Hipertrofia. Isso. Porque o volume da célula por atividade intensa do músculo. Isso. Essa atividade, ela pode ser patológica ou ela pode ser fisiológica. No caso do músculo, por exemplo, né, de uma pessoa que pratica atividade física, um processo fisiológico, né? Ela quer aquela hipertrofia. Mas no caso da hipertensão arterial, é um problema patológico, porque é uma doença que está acontecendo nessa célula, né?
é um estresse que está acontecendo nessa célula, aumentando essa célula através de uma patologia. Então, a gente tem, né, que essas células dos músculos do miocárdio passaram, então, por um aumento de necessidade metabólica, levando a um débito cardíaco. Agora, né, essas células, elas se adaptaram a essa demanda metabólica, que foi né, o aumento da pressão arterial, e se as células não se hipertrofiassem, né, se elas não crescessem, o que poderia acontecer com o indivíduo? Uma pessoa que sofre de hipertensão arterial, se a célula não dilatasse, ela não crescesse, ela não fazer uma hipertrofia, junto com o aumento da pressão arterial, o que acontece nessa célula? Atrofia? Uma atrofia, ué. Não pode acontecer uma atrofia. Presta atenção. A pessoa, ela tem hipertensão arterial. Tá. Então, a pressão dela aumenta. A célula faz uma hipertrofia. Exatamente, isso aí. Então, se por uma questão patológica do aumento da minha pressão arterial, a minha célula não acompanhar essa hiperplasia que está acontecendo, né? Essa célula não acompanhar a hipertrofia, vai acontecer o que comigo? Eu vou ter uma lesão nessa célula, né? E posso ter uma morte celular, até mesmo, né? Evoluindo para uma necrose, para a morte dessa célula, o que vai causar um infarto ou um AVC. Uhum. Ok? Ok. Tá. Aí, em relação à hipertrofia, qual outro fator estressante fisiológico poderia acarretar na adaptação celular que ocorre no corpo das mulheres grávidas? Ah, sim, agora chegou. Aí é hiperplasia. Ó, a reprodução humana seria possível se não houvesse esse tipo de adaptação celular? Não, a gente ainda está falando da hipertrofia. Nós ainda estamos falando na hipertrofia. Por quê? Porque a mulher grávida, ela precisa dessa hipertrofia para que ela possa gerar vida. Sem essa hipertrofia, por quê? Ela está dividindo todo o celular dela com feto para formação. Então, ela teria, né, o desenvolvimento das células, né, através de uma indução hormonal. E aí sim, Rejane, vai acontecer o quê? A hiperplasia, que é o aumento das células de proliferação e o aumento da mama, né, durante a lactação e a dilatação do útero. Isso, exatamente, a hiperplasia das células da mama e das células do útero, onde elas vão aumentar de tamanho à medida que a gestação progride, né? Isso. Uhum. Muito bem. Essa é minha amiga. Tá todo mundo acompanhando? O pessoal tá muito quietinho. Essa é minha amiga, gente. Não é à toa que é minha amiga. Ô, Janine, você tá muito quietinha, tá? Trata de participar. Eu tô quietinha, né? Pois é, eu tô vendo isso. Pois é, vou falar mais um pouquinho, tá? Eu prometo. Tá certo. Segundo pesquisas recentes, os níveis de obesidade no Brasil estão acima da média mundial. Descreva quais são os processos de adaptação celular que ocorrem nos adipócitos quando um indivíduo ganha peso. Ainda de acordo com seus conhecimentos gerais, cite fatores etiológicos que podem estar levando ao aumento da incidência dessa doença. Qual é o processo de adaptação? Vocês concordam que pode acontecer hipertrofia?
Sim. Sim. Mas aqui já não são das células musculares, né? Seriam das células de gordura, não é? Aham, verdade. Assim como a hiperplasia também, não é? É verdade, porque dá o aumento dos adipócitos. Isso, verdade. Né? Então, a gente tem os processos de hiperplasia e hipertrofia das células de gordura, né? Que vão aumentar. E quais são os fatores que a gente pode citar? Geralmente é quando nós Primeiro dele que ingerimos. Perdão. Pode continuar. É o aumento normalmente desse adipócito quando nós ingerimos calorias, né, superiores que o nosso metabolismo pode aguentar e nós não colocamos esse excesso para fora, né? Não metabolizamos isso. Então, alimentos hipercalóricos, como você colocou, e hiperlipídicos também, né? Isso. Porque essa gordura vai se acumular. Agora, o primeiro deles que todo gordinho gosta de falar que ele tem é o quê? Tecido adiposo? Não, que ele fala que é um fator para que ele desenvolva a obesidade. Tireoide. Hã? Eu não vou responder mais, não. Eu estou falando tudo errado. Não, mas é importante participar. Todo gordinho gosta de falar. A minha família é toda assim. Ah, tá. Cara, tudo que o gordinho fala que ele sente fome o tempo todo, É, né? que tá com fome, que quer comer, que tem tecido adiposo. Que precisa ter energia. Sim, isso aí tudo bem. Não, gente, que é hereditário, que é de família, por isso que ele gosta de Ah, Os tá. fatores. É minha amiga Rejane mesmo. Ó, o que a gente está pedindo, né, dentro dos seus conhecimentos gerais, né? Quais são os fatores que levam para a incidência dessa doença, né? É, O eu não primeiro preciso. essa fator predisposição importante genética e a alimentação e o que, Delecam? é o excesso de carboidratos, principalmente os açúcares. Que Esse são os leva ao alimentos hipercalóricos. Além disso também, né, a gente pode o citar... sedentarismo. Isso aí, muito bem. Tem. É meu amigo Delecam. Ó, vamos continuando então. Conhecendo a etiologia, né, todo o desenvolvimento da obesidade e sabendo que a sua etiologia, né, então, o desenvolvimento, todo o estudo da obesidade, ela envolve o consumo de alimentos hiperlipídicos. Qual é a doença que é comumente encontrada no fígado de indivíduos obesos? Se cessados os agentes... gordura no fígado. Isso mesmo. Esteatose hepática, né? Vamos falar esteatose hepática. Palavrão aí. Esse palavrão é no fígado mesmo. É isso gordura aí, no fígado. Isso mesmo. Acúmulo de gordura no fígado. Agora, se a gente cessa os agentes estressantes, né? Ou seja, se a gente muda o hábito alimentar desse indivíduo com alimentos que não tem uma carga lipídica tão alta, né? Hipolipídicos, a gente consegue reverter essa lesão ou ela é irreversível? Não, ela é reversível. Se começar a fazer uma alimentação saudável, é reversível. Você consegue reverter a situação. E dependendo, você precisa até de medicamento, né? Exatamente. Não é só o fígado que pode acontecer a gordura, não. Os outros órgãos também pode acontecer de juntar gorduras nele. Com certeza, mas aqui na pergunta, Delecampo, ele está perguntando especificamente do fígado. Perfeito. Especificamente do fígado. E aí é claro que é reversível, né? A esteatose hepática, ela é reversível. Alguém falou para a gente aí que às vezes é necessário usar medicamento. É verdade, dependendo
dependendo do grau de esteatose. Por quê? Uma esteatose, grau 3, ela pode evoluir para que tipo de doença? Cirrose. Cirrose. Isso, muito bem. A cirrose hepática. E por isso, né, tanta preocupação em reverter, mas a célula é capaz de retornar à homeostasia. Uma dieta E lembrar também, Vânia, lembrar também que gordura no fígado não é só mérito de gordinho, não, tá? Não é não. Tem né? outras que a gente associa muito à pessoa obesa ou fora do peso, mas não é não, tá? O que ingere álcool também. Diabético. A pergunta ela está direcionada à obesidade, mas é claro que essa discussão da esteatose hepática, ela perpassa as linhas da obesidade, ela vai muito longe. Mas é porque a pergunta está direcionada à obesidade. A obesidade é o fígado. Mas, a próxima pergunta já fala um pouquinho do que o Delecampo queria falar. Delecampo, vai chegar a sua vez de responder, presta atenção. Uma dieta hiperlipídica pode causar obstrução das artérias coronárias, levando a um processo de lesão celular, e essa lesão pode ser irreversível, culminando em infarto agudo do miocárdio. Como essa obstrução pode ocorrer? Qual seria a principal causa que levou a essa lesão? Era o que você ia responder. Acúmulo de quê no sangue? Acúmulo de gordura no sangue. Exatamente. O acúmulo de placas de gordura no sangue vai impedir o fluxo normal de sanguíneo. E aí, se eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo, o que eu vou causar? Pode causar uma aversão. O tecido perde oxigênio e acaba morrendo, né? Exatamente. Esse processo, Rejane, se chama hipóxia. Esse processo lindo que você descreveu aí se chama hipóxia, que é o quê? A baixa disponibilidade do oxigênio celular. E a Rejane ainda falou que se esse oxigênio baixa, então, se acontece a hipóxia, né, ele pode baixar tanto até causar anóxia, que é o quê? A ausência completa do oxigênio. E aí tem o quê? Né, toda a energia necessária para aquela célula não acontece, não é? E vai acontecer, vai levar ao infarto do miocárdio, agudo do miocárdio. Ok. Eu estou lendo uma coisa aqui também interessante, está aqui, né? A dieta hiperlipídica provoca consequências negativas ao desenvolvimento do sistema nervoso. Sim. Né? Gente, o excesso de gordura na dieta, ela vai desencadear muitos problemas, né? E o primeiro deles é que a gordura ela é gatilho para o processo inflamatório. Então, a gente pode ter aí, né, um indivíduo todo inflamado, não é, por causa dessa questão, não é, por causa de uma alimentação. Então, assim, nosso papel como nutricionistas, ele é muito importante no tratamento, né, dos nossos pacientes de uma forma geral. É claro que a gente vai ser mais procurado por pessoas que querem perder peso ou ganhar massa muscular. Mas, quando, né, um paciente chega no nosso consultório, é muito importante que a gente investigue a vida dele como um todo. Porque como a Luciana colocou aí, e a Rejane também, e eu sei que isso é consenso para todos vocês, né? Por exemplo, uma esteatose hepática, e você consegue descobrir sinais dela em exames sanguíneos, você não é mérito só de um gordinho, né? Você pode ter uma pessoa magrinha que vai estar desenvolvendo essa esteatose também. Né? Aqui, sabe o que me lembrou agora? Sabe o que me lembrou agora, falando dessas dietas?
até porque a nutrição, né, está muito ligada a isso, essas dietas da moda. Vocês lembram que um tempo atrás era a dieta do bacon, a tal da acho que é cetogênica, eu acho. Cetogênica, Dieta do bacon, né? Gordura boa. É uma dieta hiperlipídica, né? A cetogênica. Então, aí eu estava vendo, lembrei agora das dietas da moda, essas coisas assim, né, que vão criando, assim, as pessoas vão fazendo por conta própria, né? Lendo no Tem a Google. paleolítica também, que também é baseada em carne e gordura. Dieta paleolítica, depois vocês podem pesquisar para ver. Fora outras dietas malucas aí também, né? E a pessoa, gente, se a gente for pensar assim, mas a pessoa emagreceu muito com a cetogênica, a pessoa emagreceu muito com a paleolítica, a dieta sei lá, da sopa, da papinha, do suco. É claro. Por quê? Porque são dietas extremamente restritas. Né? Então, é claro que se você restringir a alimentação de uma pessoa a esse ponto, lógico que ela vai perder peso. O problema Agora, ninguém faz dieta do brigadeiro, né? Ninguém faz dieta do brigadeiro. Que raiva. Quem ia falando aí do problema? O problema depois é você manter, porque você faz uma dieta muito restritiva, aí depois você manter isso daí é muito complicado. Com certeza. Por isso que você deve fazer uma reeducação quando nós alimentar, que é o mais importante. fazemos uma dieta, nossos volta no tempo das cavernas. Se você fica sem comer, o seu cérebro entende depois que não precisa da comida. Aí depois ele quer comer. O microfone de alguém está dando interferência aí. Todo mundo coloca o microfone no mudo para a gente poder ouvir o Delecan. Ari, atende o Bruno. Eu não estou. Cortou tudo. Vai, Delecan. Uai, ninguém fala, não? Agora ele colocou ele no mudo. Ele foi... todo mundo coloca no mudo e deixa só o Delecampo. Vamos ver o que ele estava falando. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando nós fazemos uma dieta restrita, nós voltamos ao tempo da caverna. Então, quando o ser humano fica sem se alimentar, quando ele passa um tempo, o corpo pede tanto alimento que ele volta a engordar tudo outra vez. Verdade. Ele não e ele tem engorda como, porque ficar sem comer não é dieta. Isso aí é uma dieta que você está simplesmente enganando o seu corpo por um tempo. Então, há uma necessidade de se alimentar corretamente, alimentos corretos. Voltando aqui só um pouquinho que você tinha falado na dieta cetogênica, ela não é uma dieta tão ruim especificamente. Ela tem 90% dos produtos da dieta cetogênica que é boa, porque ela pede para comer abacate, ela pede para comer coco, ela pede para comer azeite, castanhas oleaginosas, então carnes, peixe, frango, ovos, queijos, tudo isso pede na dieta cetogênica. Tem alguns pontos que pede, por exemplo, permite a manteiga. A manteiga não é bom, não é um bom alimento, mas é melhor a manteiga ainda do que a margarina. Sim, é verdade. Mas acontece que para uma pessoa fazer uma dieta restritiva, ela precisa de um acompanhamento muito sério. Ela precisa de um nutricionista que entenda desse tipo de dieta. Por isso. Essa pessoa, ela precisa ser uma pessoa que tem um metabolismo estimulado para fazer o gasto dessa energia. Por quê? Se ela não fizer o gasto dessa energia corretamente, ela vai fazer uma hipertrofia das células gordurosas. Né? E aí ela pode vir, né, a ter um resultado ruim nessa dieta, ou ela pode, né,
também emagrecer bastante, né? Fazer uma atrofia dessas células, emagrecer bastante, mas como ela não vai conseguir manter essa dieta por muito tempo, ela vai ter que voltar a se alimentar com carboidratos, mesmo que sejam os carboidratos integrais, mas uma hora ela vai ter que voltar. Ela não vai passar a vida dela inteira comendo gordura, comendo lipídio. Ela não. Por isso que a nutrição ensina que nós temos o quê? Nós temos três grupos principais que a gente precisa dividir essa alimentação, não é? Carboidratos e gorduras. Isso. Não adianta você querer colocar uma alimentação só. Não adianta querer colocar um grupo só para essa pessoa se alimentar, porque ela precisa, né? Ela precisa... É ideal, né? Que tudo precisa ser balanceado. Tudo precisa. Né? A nossa vida, ela precisa estar em completo equilíbrio, né? O nosso organismo, para a gente poder alcançar um resultado bom aí nessa nossa no nosso desenvolvimento, né, do nosso organismo, nesses processos todos que o nosso organismo passa, né? Para terminar, a última pergunta, né, ela fala um pouquinho, né, quando a gente falou na depleção do oxigênio. Então, caso não seja cessado a depleção de oxigênio intracelular, qual seria o destino final da célula? Eu acabei já respondendo em cima, né? A Rejane colocou, né, que a gente teria, né, a obstrução, né, do sangue, né? O Delecampo começou a falar pelo acúmulo de placas de gordura. A Rejane falou que ia acontecer, então, a diminuição do fluxo sanguíneo, levando a baixa disponibilidade de oxigênio, que a gente ia ter uma hipóxia. E se eu tiver, né, esse oferecimento de oxigênio, né, se ela chegar, né, a um estado de depleção completa, né, ausência completa do oxigênio, o que vai acontecer com essa célula? Ela pode entrar em apoptose, né? Isso, e vai levar a morte celular. Exatamente. E aí, nesse caso, eu tenho uma lesão reversível ou irreversível? E no caso, a apoptose é irreversível. Irreversível, né? Então, no caso, na depleção de oxigênio intracelular, eu teria uma necrose de coagulação, né? E uma lesão irreversível nessa célula, né? Assim, a gente termina a atividade da aula 1, né? Agora, essa semana, vocês já assistiram a aula 2. E semana que vem, eu quero marcar com vocês, ver se a gente consegue marcar. Eu não sei se a gente consegue resolver as duas atividades no mesmo dia, mas eu queria ver com vocês se eu consigo marcar 2 momentos. Então, o primeiro momento eu não consigo fazer na segunda-feira, porque é o dia da live. Não, mentira, semana que vem não. É na outra segunda semana. Prova. Não, segunda prova? Não, a prova é no dia 8. Não, nossa prova é dia 25. A prova é dia 25, verdade. Até 7 horas vocês não terminaram essa prova, não? Sim, nós estamos fazendo de dia. Mas tem gente que trabalha, né? No caso, eu não estou trabalhando. O Flávio costuma fazer até 7 horas, eu acho que todos já terminaram a prova, né? A gente vê se a gente consegue marcar no dia 25. Se a gente não conseguir, acho que eu posso inverter, então. Eu marco o do primeiro período no dia 25, porque eles não fazem a paralela online, eles não têm prova, e marco com eles e fico com... Eu vejo se a gente não conseguir marcar com vocês às 19 horas, eu inverto. Oi. Tá me ouvindo? Uhum. É porque
porque nesse dia eu vou ter 2 provas. Aí eu gostaria, se tivesse que marcar outro dia, porque eu acho que para mim vai ficar difícil fazer 2 provas. Entendeu? Ficar liberada mais cedo. Entendi. Então a gente faz assim, a gente deixa a terça-feira eu estou com eles. A gente deixa a quarta-feira aberta para vocês, na semana que vem, entendeu? E aí a gente vê um outro dia, talvez até na próxima semana, quando vocês não vão ter prova. Ah, não, mas aí na próxima semana eu que estou ocupado no dia 1º, na segunda-feira. Mas a gente vê certinho. Ter prova. No dia 1º? Também, nossa direta agora, dia 25, dia 1º e na outra segunda. 3 semanas seguidas. Dia 8 também. O que é dia 1º? Dia 1º. Dia 1º é de sistema nervoso e cardiorrespiratório. É verdade, da primeira disciplina, tá certo. Então, pessoal, a gente pode ficando, né? A gente vai conversando no grupo, então, para a gente ir se organizando e marcando esse outro momento, né? A princípio, a gente deixa para quarta-feira, né? Porque na terça eu estarei com eles, mas aí a gente deixa para quarta e a gente vai conversando para marcar um outro dia para a gente poder conseguir resolver, porque eu queria resolver com vocês antes do dia 8, antes da prova, né? E vou prometer para vocês também que eu vou pegar os exercícios do livro também para a gente poder ver. Vânia, é bom mesmo. Pelo menos para a gente poder saber, conferir as respostas, não é? Porque algumas estão assim, estão tranquilos, mas, nossa, tem outras que, assim, eu fiquei com muita dúvida e não achei, assim, nem em consulta, entendeu? Entendi. Então, aí a gente fica combinado assim, eu vou ver para a próxima semana, a gente combina, ver um horário que a gente pode ir. Agora eu queria convidar vocês para ir lá no Instagram, assistir a live que vai começar daqui a pouco, com o professor William e com a professora Nayara. Eles vão estar daqui a pouquinho lá no Instagram, no Instagram do Pitágoras. Eu acho que são assuntos pertinentes, né? Amanhã vocês estão mais do que convidados, vocês estão convocados para estar lá com a gente, né? Lógico. Então, a gente vai ficando por aqui e daqui a pouquinho a gente se encontra lá no Instagram, né? E eu vou prometer para vocês que a gente vai resolver esses exercícios do livro e vai continuar com as aulas, atividades, e a gente vai cumprir isso até antes da prova. Combinado? Combinado. Joia. Combinado. Então tá ótimo. Olha, foi um prazer estar com vocês. É muito bom por aqui, matar um pouquinho da saudade. Eu gostei. Quero dizer que a gente realmente está com muita saudade de vocês, mas, né, infelizmente, a gente entende esse momento. O bom é que vocês estão todos, né, conectados no mesmo pensamento, todo mundo entende que o melhor para a gente nesse momento é ficar em casa. Né? E mais uma vez apelar para vocês, né? Se não tem necessidade, fique em casa. Não sai de casa, não. E se você precisa sair, usa máscara, né? Tenha bons hábitos de higiene, se cuida, porque eu quero te encontrar. Se não for para te dar um abraço, porque eu não sei como será esse nosso reencontro, mas um toquinho no pé, né, Rejane? Não, com certeza. Com certeza. Um coraçãozinho com as mãos, né? Um sorriso, né, com os olhos, mas que a gente realmente... eu quero me encontrar, eu quero que tenha saúde para a gente se encontrar, tá? Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês, matar um pouquinho da saudade. E na semana que vem a gente se encontra para dar continuidade aos nossos estudos. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Beijo. Fique com Deus. Beijo grande, fica com Deus. Beijo a todos. Estou morrendo de saudade de todo mundo. Se precisar, estou aqui, qualquer um, tá bom?
Tá. Beijo. Olha, Beijo. tchau. Beijo, Luciana, beijo. semana que vem você vem sem pijama, tá? Que é para aparecer pra gente. Semana que vem eu vou fazer a sua maquiagem. Então vai aparecer. Um beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.